Pela minha experiência, todos já conheceram ou andaram com alguém assustador na escola. Na minha escola, todos o chamavam de Jay, e ele talvez fosse o mais assustador. Tive a não invejável honra de estar lá no seu primeiro dia. Era o jardim de infância, e muitas crianças fizeram birra quando foram separadas dos pais. Não as culpo, só tínhamos 5 anos. Ao invés de aceitar a separação e se unir às outras turmas, ele agravou a situação. A mãe dele mal saiu e ele já estava todo sujo. Não foi uma reação de estresse, como se poderia pensar. Aconteceu que foi pura maldade mesmo. Ele deve ter usado isso para controlar as pessoas. Quando a professora ligou para a mãe, ela voltou logo e a levou para casa. Ele saiu com um ar tão convencido, e eu já sabia, mesmo sendo uma criança pequena, que essas coisas não melhoram. No dia seguinte, a mãe o deixou na sala de aula e ele repetiu o comportamento nojento. E a mãe dele foi chamada novamente para buscá-lo. Esse jogo de poder cruel continuou por uma semana. A mãe dele saía e ele chorava por 5 minutos antes de se sujar de novo. Acho que já entendemos. Aquela sexta de manhã foi a última vez que vi Jay por quase 10 anos. Avançamos até o primeiro dia do 2º ano. Estávamos todos sentados em nossas cadeiras e o professor chamou o nome de todo mundo. Quando chamou o nome do Jay, eu quase me mijei de medo. Olhei freneticamente ao redor até que o garotinho gordinho levantou a mão. Era quase uma cópia exata do garotinho de quem eu me lembrava, só que agora ele parecia ainda pior. O cabelo dele era comprido e oleoso, o rosto coberto de mechas de cabelo, e ele usava aquele velho casaco cinza cheio de manchas por toda parte. Acho que era só para membros. Foi em 2013. Eu não entendia por que ele parecia tão mal, já que sua família não era pobre. Na verdade, acho que o pai dele era dentista e tinha seu próprio consultório. Meu espanto por ele só aumentou. Quando a turma estava saindo e ele passou na minha frente, uma nuvem de fedor quase me fez desmaiar. Ele cheirava lixo doméstico. Eu provavelmente deveria ter esperado por isso, dado o jeito que ele parecia, mas esse nível de fedor era totalmente novo para mim. Fiz o meu melhor para manter a cabeça baixa e passar despercebida. Percebi que ele não se lembrou de mim e fiquei aliviada. Eu nunca pensei que a higiene dele seria o menor dos problemas. Após um mês, a escola seguia ruim como antes. Jay continuava desagradável ao nariz e aos olhos. Seu casaco grande estava mais sujo que seu cabelo. Acho que uma manhã caíram migalhas de Dorito dele. Infelizmente, ele ficaria ainda mais maldoso. Fiquei curiosa com uma história que circulava sobre um garoto mostrando fotos obscenas da irmã dele para outros alunos. Quando descobri que era o Jay, não posso dizer que fiquei chocada. Irritada, mas não surpresa. Finalmente chegou a minha hora. Ele se aproximou de mim no meu armário e enfiou o celular na minha cara. Quando foquei na tela, vi que era mesmo a foto de uma garota muito parecida com ela. Não lembro da qualidade da foto. O fedor me incomodava demais. Mesmo estando em um estado de desconforto constante, fiquei surpresa ao ver o quanto ele estava orgulhoso da foto. Ele sorria de orelha a orelha, como se mostrasse um carro tunado que fez com o pai. O mais chocante do encontro foi descobrir que a garota tinha só 13 anos. Eu não conseguia imaginar o quanto o relacionamento dele com a irmã devia ser estranho. Não importava o quão horríveis fossem as coisas relacionadas a esse cara, ele sempre conseguia se superar. Acho que os clichês eram tão populares que ele foi além e começou a vender vídeos do seu banho. Embora eu tenha tido a sorte de não ver essas atrocidades, pessoas que viram me disseram que, em vez de serem vídeos de pervertidos, o sujeito estava bem consciente de que estava sendo filmado. Não posso dizer que ela estava consciente de que seu irmão a vendia, por outro lado. Claro, o filme, O Pequeno Segredo de Jay, não ficou em segredo por muito tempo. Menos de uma semana após lançar o projeto de filme, ele foi preso. O diretor e responsáveis da escola souberam das ações dele. Ele foi levado para interrogatório. Quando entenderam a situação, as autoridades foram avisadas. Felizmente, o resto chegou até mim por meio de boatos, então leve isso com um pé atrás. Segundo alguns, o relacionamento entre Jay e sua irmã era ainda mais chocante do que se imaginava. Ela admitiu que ela e Jay mantinham uma relação física há 3 anos. Além disso, eles não vendiam apenas vídeos na escola, eles vendiam vídeos muito mais explícitos na internet. Acredite se quiser, foi o que ouvi. A Rádio Peão estava a todo vapor. O desaparecimento repentino de Jay gerou todo tipo de teoria e suposição.
Sei que ele foi embora quase tão rápido quanto chegou e poucos sentiram sua falta. A mesma fonte que tinha me informado antes afirmou que ele passou alguns meses em um centro para menores e foi liberado. Basicamente um tapinha na mão. Na época, ainda questionávamos até onde os federais o perseguiriam. Infelizmente, a vida seguiu. Acho que as pessoas esqueceram do Jay e não sei o que houve com ele. Embora ele seja uma pessoa repugnante, eu me sinto mal pelas outras pessoas que sofreram por causa dele. A tensão em torno da situação provocou o divórcio dos pais dele, mas talvez a pessoa que mais sofreu tenha sido a irmãzinha dele. Não só a vida pública dela foi arruinada, mas ela também foi obrigada a abandonar a escola pouco depois que tudo foi revelado. Os abusos que ela sofreu por parte de Jay devem ter causado danos significativos. A longo prazo, eu rezo para que ela tenha conseguido fazer algo da vida dela. Quanto ao Jay, eu não poderia me importar menos com como ele está. Criaturas como ele nunca mudam. Elas destroem a vida de todos ao seu redor, e o mundo seria muito melhor sem ele. Estudei quase toda a minha vida em uma pequena e pouco povoada cidade do sul de Oklahoma. Aprendemos a conhecer todos rapidamente. Quando a gente é criança, isso pode ser um grande problema. Você não pode cometer o menor erro sem que todo mundo fique sabendo, inclusive seus pais. Ainda hoje lembro o nome da menina que comeu massinha no jardim de infância e do menino que fez xixi nas calças na 3ª série. Não quero que meus filhos cresçam desse jeito. Mesmo em um lugar pequeno, uma criança viveu uma segunda vida invisível sob os olhos dos cidadãos curiosos. Vou chamá-lo de Elliot para esta história. Ele era a última pessoa de quem se esperaria uma vida secreta. A família dele comandou a maior empresa do condado por 100 anos, se não me engano. Ele tinha até 2 tios que já tinham sido deputados estaduais. Ele foi criado para ser uma pessoa de sucesso. E à primeira vista, nada nele dava a impressão de que ele era diferente disso. Todos os professores gostavam dele. Suas notas sempre superavam as dos outros e ele nunca hesitava em se destacar. Mesmo com todos do bairro olhando, ele tinha um hábito que ninguém suspeitava. Elliot gostava de observar o jovem bem apessoado. O jovem discreto era um voyeur, se você quiser. Ninguém sabia ou admitia, mas isso estava prestes a mudar. Durante o baile de formatura, nossos colegas aguardavam na A31 para serem fotografados. Para chegarem ao destino real, um hotel local com bebida alcoólica barata os aguardava. Normalmente, Elliot teria sido um dos poucos a ir ao baile com sua namorada. Em vez disso, enquanto o resto da cidade estava de olho na festa, ele se esgueirava pelo seu bairro tranquilo à procura de algo para ver. Pouco antes das 11h, ele encontrou a janela aberta de uma menina de 10 anos. Depois, ele contou à polícia que, em uma expedição anterior, tinha notado as cortinas abertas da menina. Ao se aproximar, ele a observou se despindo para ir dormir. Mesmo sabendo que era errado, ele percebeu pela primeira vez sentir atração por meninas muito jovens. Ele declarou que isso o enojava e encurtou sua viagem noturna. Com o tempo, o desejo de voltar o dominou. Devido à multidão nas ruas naquela noite, ele não pôde voltar a tempo de reviver a aventura anterior em sua mente. Ao chegar e ver a janela aberta, uma vozinha lhe disse para entrar. A casa estava escura, todos já estavam deitados, então ninguém o veria. Além disso, ele só queria vê-la dormir, só isso. Infelizmente, Elliot ouviu a voz. Entrando silenciosamente, ele atravessou o quarto até o canto. Ele estava a centímetros quando pisou em um brinquedo de cachorro barulhento. O barulho agudo ecoou pelo quarto. Ele parou, torcendo para a garota não acordar. E Deus não estava com ele. Naquela noite, ela pulou da cama de repente, como se esperasse por isso. E tudo piorou desde então. Ela acendeu o abajur e Elliot estava completamente iluminado. A garota gritou de medo, e Elliot sabia que precisava fugir em segundos. Ele se virou e correu em direção à janela. Estava a poucos metros de distância quando uma mão forte o agarrou pela gola e o puxou para dentro. Assim que tocou o chão, foi atingido por vários chutes e socos fortes. O melhor que ele pôde fazer foi se encolher e aguentar os golpes. Um momento depois, a violência parou e ele saiu debaixo do braço. Observando-o de cima, ele via o que supunha ser o pai da garota. O rosto do homem a assustou. Ela nunca tinha visto tanta raiva antes. A polícia chegou rapidamente e, em poucos minutos,
Elliot estava algemado. Logo, toda a cidade ficou sabendo. Apesar de ter invadido apenas uma casa à noite, o promotor tentou acusá-lo de todos os crimes possíveis. Mesmo com todo o dinheiro e influência da família, ele não tinha chance de sair ileso. Ele falou ingenuamente com os policiais, que usaram suas palavras contra ele. A advogada dele convenceu o promotor a retirar a maioria das acusações por um acordo judicial. No final das contas, ele cumpriu 13 meses de prisão, com mais 5 anos de liberdade condicional. A pena não importava. Sua vida e carreira haviam terminado. Após ser libertado, virou prisioneiro em casa. Ele não saía, recebia ameaças de morte ou assédio diariamente no telefone. Para grande alívio de todos, no dia em que seu período de liberdade condicional terminou, ele saiu silenciosamente da cidade no meio da noite e nunca mais foi visto. Todo mundo na escola sabia que Natasha era diferente. Acho que diferente quer dizer gentil. Quando você vive em uma cidade onde todo mundo ao seu redor age e se parece mais ou menos da mesma forma, uma garota como ela se destaca. Claro, eu deveria descrevê-la como uma garota gótica, se esse termo ainda for usado. Sua pele era naturalmente pálida e ela se esforçava para mantê-la assim. A sombrinha vitoriana que ela sempre levava a protegia do sol em sua pele de porcelana, como se sua pele e sombrinha centenária já não a destacassem. A escolha das roupas dela só a tornava ainda mais estranha aos olhos de todos. Não acho que Nodi, como a chamávamos, tivesse outra cor além do preto. Dos seus cabelos pretos e frios até a ponta das botas de couro envernizado, só o tom pálido da sua pele criava um contraste. Se você tivesse que adivinhar, ela era calma e reservada. Você não estaria longe da verdade. Quando ela falava, era apenas em resposta aos comentários grosseiros de outra pessoa, e mesmo assim, era uma garota de poucas palavras. Ela tinha uma mente afiada. Ela não demorava para colocar as pessoas em seu devido lugar. A maioria das pessoas nunca conseguiu ver esse outro lado dela. Essa versão de Nodi era assustadora, e muito provavelmente a causa do seu futuro comportamento macabro. Antes de entrar no assunto principal, quero avisar meus leitores que, se o fato de animais serem feridos te incomoda ou te deixa muito irritada, pare por aqui. Mesmo sendo cuidadosa nas descrições, algumas coisas precisam ser ditas. Vocês foram avisadas. Dito isso, finalmente vou direto ao ponto. Mas eu sei que todas que parecem safadas e se vestem como ela não fariam o que ela fez. Acho que esse visual era o reflexo do que ela sentia por dentro. Jamais desculparia o comportamento dela, mas como alguém que a conhecia bem, acredito que ela enfrentava esse mal internamente. A Nodi, que eu conhecia, era uma pessoa inteligente e sensível. No entanto, ela alimentava uma raiva profunda que a levava a cometer uma série de atos imperdoáveis. Nunca soube exatamente o que provocou isso, mas suspeito que vinha de algum tipo de abuso que ela sofreu. Ingenuamente perguntei sobre o avô dela certa vez. Essa pergunta cotidiana causou uma explosão de 30 minutos. Pode-se dizer que ele não era uma boa pessoa. Provavelmente foi isso que levou à compulsão dela de ter poder sobre outro ser vivo. Eu já tinha ido para a escola para o meu primeiro ano do ensino médio, Nodi, que era um ano mais nova que eu, estava no último ano. Ainda estávamos em bons termos após a separação, mas não tinha notícias dela há meses. Quando tive um momento livre, liguei para saber notícias. A mãe dela atendeu e me contou o que me surpreendeu. Minha surpresa virou preocupação ao saber que Nodi não estava mais lá. Fiquei chocada e perguntei o que houve. Esperando ouvir que ela havia falecido, a senhora Ellis disse que Nodi não estava morta, mas nunca mais poderia falar comigo. Ela se despediu rápido e desligou o telefone. Confusa e em busca de respostas, liguei para uma amiga que ficou para trabalhar. Até hoje, essa história que ouvi me dá arrepios. O pai da minha amiga era um policial aposentado e ainda tinha muitos contatos no departamento. Eu sabia que ele provavelmente saberia o que tinha acontecido. Muitos detalhes sobre a punição dele eram vagos, mas não o horror dos crimes dele. A história é a seguinte. Pouco tempo depois da nossa separação, os gatos das pessoas começaram a desaparecer. Aqueles que foram encontrados estavam com o corpo sem sangue e despedaçados. Inicialmente, atribuíram as mortes a coiotes ou ataques de cães, apesar da ausência de sangue no local. Mas essa teoria não se sustentou. Moradores excêntricos chegaram a atribuir as mortes ao chupa-cabra. Ao todo, 22 animais foram mortos pelo assassino de gatos. Os donos, que antes deixavam os gatos saírem, passaram a mantê-los em casa.
e os vizinhos passaram a olhar para seus concidadãos com nojo e desconfiança. Mais tarde, naquela noite, o culpado foi pego em flagrante. Um homem passeava com seu cachorro quando viu um carro passando devagar. Ela passou por ele várias vezes, mas ele supôs que o motorista estava procurando um endereço específico. Isso mudou quando ele virou em uma nova rua e viu o motorista sair do carro e tentar pegar um gato. Ao perceber que foi visto, o motorista voltou ao carro e fugiu, mas já era tarde. O homem anotou o número da placa e o entregou à polícia. Esses crimes antes ignorados pela polícia começaram a gerar muito mais interesse. Quando a dona do carro foi descoberta, Natasha já era conhecida pela polícia. Ela já tinha várias queixas anteriores registradas contra ela. Na verdade, eram acusações infundadas de idosos que desconfiavam dela só por sua aparência diferente. Ela é uma adoradora do diabo e outras fantasias igualmente estúpidas. Ela também foi flagrada furtando em lojas algumas vezes. Felizmente, um misterioso laço familiar fazia tudo sumir. As coisas não seriam diferentes desta vez. Embora ela tenha confessado tudo para os policiais, que frequentemente a interrogavam com detalhes sangrentos, ela foi liberada sem qualquer consequência. A imprensa nem mencionou a prisão da suspeita, mesmo sabendo seu nome e tudo o que foi dito. Parecia que nada disso aconteceu. Os desaparecimentos simplesmente pararam e quase ninguém sabia o motivo. No início fiquei chocada, mas depois tudo fez sentido. Nod sempre odiou gatos. Eu nunca descobri o porquê, mas algo importante deve ter acontecido para causar esse comportamento. E antes que perguntem se ela ficou assim por causa do nosso término, esquece. Ela estava feliz por estar livre de novo. Na verdade, talvez eu tenha sido a única coisa que a impediu de seguir esse caminho antes. Pelo que eu sei, isso já tinha começado antes da nossa separação e ninguém tinha percebido. Estou sem culpa, meu amigo. Nas minhas visitas à casa, o tema surgiu várias vezes. Um homem até disse ter ouvido que ela bebeu sangue de gatos. Ela não parecia fazer algo tão louco, mas a garota que eu conhecia teria achado que algo tão cerimonioso era uma estupidez. Os boatos me fizeram descobrir para onde ela foi. Alguns dias após sua libertação, ela foi enviada para uma instituição psiquiátrica no Oeste. O que aconteceu com ela depois disso, eu não faço ideia. Mesmo após tudo de ruim e cruel que ela fez, ainda espero que ela ligue às vezes. Geralmente eu só quero ouvir a explicação dela. Seja esse o caso ou não, espero que ela receba essa ajuda de que precisa. Eu odiaria saber que animais de outras pessoas possam estar em perigo porque ela não resolveu seus problemas do passado. Se ela me contatar, postarei uma atualização. Fiquem atentos a essa linha. Estou tão curiosa quanto vocês. Era uma noite de verão entediante. Eu tinha acabado de terminar meu ano letivo e estava com muito tempo livre. Passava os dias andando de skate com amigos no parque. Naquela época, skate era minha paixão e ocupava quase todo o meu tempo livre. Mas algumas noites, no entanto, eu ficava entediada e permanecia em casa. Nunca fui boa jogadora, por isso preferia assistir minhas séries favoritas. Vamos admitir, até a sua série favorita? As atividades ficam entediantes após dias, mas certa noite relembrei uma conversa com uma amiga. Minha amiga costumava entrar no site Omegle e tentar pregar peças nas pessoas. Ela frequentemente fingia ser uma garota, usando uma maquiagem muito bem feita pela irmã dela. Os garotos do outro lado da tela às vezes se animavam e a elogiavam. Após brincar com eles, ela revelava seu gênero e mostrava sua voz grave e masculina. Essas histórias que minha amiga contou eram tão hilárias que eu decidi experimentar o Omegle eu mesma. No começo, eu realmente queria conhecer pessoas online e ver onde isso me levaria. Pode parecer clichê e romântico, mas eu era uma mulher sozinha na época. Eu nunca tinha tido um relacionamento sério antes. Eu queria me apaixonar por alguém. Eu queria me apegar a alguém. Infelizmente, o Omegle me decepcionou bem rápido. Toda vez que eu tentava conversar com alguém, a pessoa me pulava. Às vezes, eu nem conseguia dizer uma palavra. Cheguei à conclusão de que talvez ele só estivesse procurando garotas nessa página. Afinal, os outros caras estavam de calças abaixadas, mostrando as partes íntimas para a câmera. Eu fiquei chocada e enojada no começo, mas depois de ver algo 10 vezes você... A gente começa a se acostumar, mas naquela hora, já eram 23 horas e eu decidi deixar pra lá as últimas pessoas e parar por ali.
Mas quando eu estava prestes a fazer isso, encontrei algo que eu realmente não esperava ver na minha tela. A primeira coisa que notei foi uma grande mesa sobre a qual estavam espalhadas armas de fogo. E atrás dela estava um homem de aparência estranha. Meu coração começou a bater mais rápido. Contei cerca de 6 armas de fogo sobre a mesa. O que estava acontecendo? Por que alguém mostraria suas armas assim no Omegle? Devia ser falsa, né? Enquanto eu me fazia essa pergunta, concentrei minha atenção no homem. A cabeça e o rosto dele tinham formato de estrela. O cômodo atrás dele estava escuro e eu só via ele e suas armas. O homem estava sentado imóvel atrás da mesa, com os olhos bem abertos. Ele tinha longos cabelos pretos e toda a sua roupa também era escura. Ele usava uma espécie de traje gótico. Até a pele ao redor dos olhos dele era pintada de preto. Quase como uma espécie de palhaço ou coringa, mas em tons de cinza. A falta de movimento dele aumentou minha ansiedade, mas de uma forma ou de outra, eu esperava que ele começasse a se mexer. A conversa! Depois de um longo e constrangedor minuto se encarando, ele finalmente começou a digitar algo no teclado embaixo da mesa. Dizer que eu estava curiosa seria um eufemismo para o que eu sentia naquele momento. Eu realmente estava intrigada por algum motivo. O que esse cara poderia estar digitando? O texto dizia: "Olá, eu escolho você para escolher o meu destino. Vamos jogar o famoso jogo chamado Roleta Russa, mas essa versão é um pouco modificada. Na minha mesa, aqui, eu tenho 6 pistolas. 2 delas estão totalmente carregadas e o resto está vazio. Vocês vão decidir qual gatilho eu devo apertar para apontar para minha cabeça. Vamos fazer isso 2 vezes. E se eu sobreviver, eu..." Ri muito ao ler essa mensagem. Não sou especialista, mas as armas eram obviamente falsas. Ele se esforçava muito para me enganar. Pensando nas histórias de um dos meus amigos sobre o Omegle, ele também mencionou pessoas fazendo coisas assim. Então, nesse ponto, eu imediatamente soube que era uma farsa. Na minha opinião, as armas não pareciam reais por não serem brilhantes o bastante. Eu olhei para as armas e decidi escolher a da esquerda. Mandei uma mensagem para ele e ele escolheu essa arma. Eu fiquei ainda mais animada e intrigada, e decidi ir mais além. Eu queria ver até onde esse cara iria na performance. Em seguida, ele mostrou a arma para a câmera e exibiu claramente todos os detalhes que uma arma de verdade teria. Finalmente, pude ver o brilho do metal da arma e fiquei muito impressionada com o realismo da arma. Deveria ser pelo menos um acessório de cinema. Apesar de tudo, nunca imaginei, nem nos meus sonhos mais loucos, a possibilidade de serem armas de verdade. Depois, ele colocou a arma na cabeça, fechou os olhos e apertou lentamente o gatilho. A arma só fez um clique. Naquele momento, eu tinha 100% de certeza de que eram réplicas muito boas, ou então que todos eram armas de verdade, mas estavam descarregadas. Estava ansiosa para escolher a próxima arma e queria muito mostrar ao homem que não caí na armadilha. Depois, repetimos. Ele pediu que eu escolhesse uma arma e escolhi a do meio. Ele tremia como uma folha, apontou a arma para a própria cabeça, mas não conseguiu escapar. Na vez seguinte, foi bem diferente. Ele ainda tremia e parecia que queria tentar largar a arma. Por um segundo, ele hesitou em puxar o gatilho. Levou cerca de 2 minutos para finalmente reunir coragem. Nem pisquei quando ele estremeceu. Fiquei impressionada com a atuação desse homem. Os tremores e arrepios dele pareciam quase autênticos, mas então aconteceu. Ele puxou o gatilho e eu pude ver a cabeça dele se desprender e muito sangue jorrar pela sala. Algumas gotas respingaram na câmera. Felizmente, isso embaçou a visão horrível do que restava da parte inferior da cabeça dele. Mas mesmo através do sangue, eu podia ver os músculos dele começando a se contrair e ter espasmos. Depois de mais alguns segundos, eles definitivamente pararam de se mover. Desviei o olhar na hora. Tentava me convencer de que não era real, mas começava a acreditar que ele não fingia. O sangue parecia real demais, e era impossível que aquele homem tivesse fingido explodir a própria cabeça. Fechei os olhos e os abri várias vezes para ver se o corpo ainda estava lá. Minha crise de ansiedade estava no auge. Parte de mim esperava que o homem se movesse, torcendo para ser apenas uma animação 3D. E a outra parte enfrentava a realidade. Mas o corpo dele não se mexeu. Resolvi ficar na página o máximo possível para ver se ele se moveria. Talvez tentar alguma coisa.
Talvez alguém na casa dele entrasse no quarto e o levasse rapidamente para um hospital. Eu estava devastada, mas naquele momento comecei a sentir dor na barriga. Corri para o banheiro e comecei a vomitar. Esperei cerca de 20 minutos antes de voltar ao quarto e abrir lentamente o computador. Eu só queria acordar desse pesadelo, mas foi então que percebi. Eu tinha acabado de testemunhar o suicídio de alguém. Pensei em gritar no microfone ou avisar alguém no apartamento ou na casa dela. Tentei me desconectar para ver se ajudava. Talvez alguém próximo pudesse ajudá-la. Tentei reabrir o Omegle, mas ele já havia me conectado a outro desconhecido. Então decidi tentar dormir, na esperança de apagar tudo isso da minha memória. Claramente não conseguia ajudar esse homem, pois não sabia seu nome nem onde estava. Após cerca de uma semana, enterrei essa lembrança no fundo da mente. Nunca contei para meus pais nem para ninguém. Eu tentei fazer isso, mas não consegui. Eu tinha muita vergonha. Eu estava com muito medo. Eu estava muito constrangida. 4 anos depois, ainda penso nesse incidente às vezes. Talvez se eu tivesse acreditado nele, talvez se eu tivesse ouvido, eu poderia tê-lo dissuadido. Não posso mudar o passado, preciso esquecer. Não há nada que eu possa fazer. As pessoas frequentemente me perguntam por que sou paranoica quando entro na internet, especialmente nos dias de hoje. O que vou contar deve responder bem a essa pergunta. Isso aconteceu há 3 anos. Era sexta à noite e, embora normalmente estivesse com amigos, fiquei em casa. Era uma época estranha. Meus amigos estavam ocupados ou doentes, mas nem tudo era ruim. Não sou a única que já fez isso. Às vezes, gosto de um tempo só para mim. Naturalmente, fui direto para o meu computador e comecei a navegar na internet. Não foi muito produtivo, mas me ajudou bastante a relaxar. Após 1 ou 2 horas, meu tédio atingiu o auge. Já não sabia o que fazer ou que site acessar. Mas eu me lembrei de um site que meus amigos e eu costumávamos acessar há algum tempo. O Omegle já existia há muito tempo, mas eu não acessava havia tempos. Eu achava o conceito meio bobo para a minha idade, mas com tudo isso, o tédio realmente começou a me dominar. Pensei, dane-se. Entrei no Omegle e, para minha surpresa, continuava igual. Era como sempre, eu encontrava pessoas aleatórias, por texto ou vídeo. Realmente não tinha mais a mesma emoção de alguns anos atrás, mas eu não tenho muita certeza do porquê. A primeira pessoa que encontrei tinha um sorriso quase contagiante, dava para ver todos os dentes dela. Isso realmente me surpreendeu. No início, ele parecia muito feliz com algo. Isso me intrigou por algum motivo. Não só eu tentava não estragar o ótimo humor desse homem, mas eu realmente achava interessante ver um sorriso como aquele. E aí, cara? Perguntei educadamente, tentando agir como ele. Houve uma leve pausa na interação. O homem sorriu e disse com voz fria e sedutora: "Olá, estranho. Normalmente perguntaria como você está, mas parece que seu dia está ótimo." Respondi brincando. O homem riu e continuou: "A vida é curta demais para ser infeliz. Nunca se sabe quando as coisas podem mudar. Vale a pena olhar para trás e lembrar só de você de cara fechada?" Isso foi bem profundo, mas acho que ele estava certo. Não faz sentido ficar emburrada sempre. Quer conhecer uma amiga agora? O homem, sorrindo, então fez aparecer uma pessoa usando uma máscara. A pessoa parecia alta e magra, e a máscara era branca. A única coisa que eu conseguia ver na pessoa mascarada era uma parte dos olhos dela, mas isso nem era a parte assustadora. A pessoa mascarada parecia muito apática, oposta ao homem sorridente. "Agora não há motivo para medo", disse o homem, sorrindo ao notar o choque no meu rosto. "Isso é algum tipo de piada de mau gosto?" perguntei. "Não é assim que se trata alguém que acabou de conhecer", disse o homem. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria acreditar que era brincadeira. Quando o sorriso do homem mudou de felicidade para um esgar doentio, percebi que algo sinistro acontecia. Meu medo virou irritação enquanto o homem seguia sorrindo e segurando aquela pessoa mole na tela. Tirei várias capturas de tela e avisei ao homem para parar ou denunciaria à polícia, mas ele continuou sorrindo. Quando fui apertar o botão de escape, o homem me impediu. "Não tão rápido." "Você vai tentar sair dessa só falando?" perguntei ao homem, irritado. O homem continuou com seu sorriso de louco e colocou um pedaço de papel na frente da tela. No início estava embaçado, mas limpei a tela e deixei a webcam ajustar.
corredor final, sala 501. Fiquei em choque. Meu rosto empalideceu ao ler o papel. Era meu endereço de novo. Um arrepio percorreu minha espinha. Minha adrenalina estava a 1000. Eu não fazia ideia do que deveria fazer. Depois disso, você continuou fazendo ele esperar. Eu corri escada abaixo e verifiquei se minhas portas de entrada e saída estavam bem trancadas. Minhas persianas estavam abertas, mas não havia outras janelas. Peguei uma faca na cozinha e corri para o banheiro mais próximo. Joguei a cadeira que eu tinha contra a porta do banheiro e tentei bloqueá-la. Peguei meu telefone e liguei para a polícia. A polícia estava ocupada com outras coisas, porque já era tarde e era sexta-feira à noite. Eles iam enviar uma viatura para minha casa o mais rápido possível pela emergência. Mas enquanto a atendente estava ao telefone comigo, ouvi meu portão dos fundos se abrir. Esse portão nunca era usado, ele sempre ficava trancado. Perguntei à atendente se os policiais já estavam na minha casa. Ela disse que a viatura mais próxima ainda levaria 5 ou 10 minutos. Acabei tomando uma decisão. Abri a janela do banheiro e pulei por ela. Caí da maneira menos graciosa possível. O barulho das folhas secas sob meus pés certamente alertou o invasor. Era agora ou nunca. Corri mais rápido do que nunca. Meu lado lógico dizia que eu deveria ao menos ter olhado para trás para ver se vieram sozinhos ou como chegaram em casa. Mas não havia como voltar atrás. Depois do que parecia ser vários minutos de corrida frenética, finalmente cheguei a um cruzamento. Não havia carros ou pessoas naquele horário, mas eu estava em frente a um semáforo com câmeras e postes de luz. Expliquei aos policiais tudo o que aconteceu quando cheguei, até mostrei para eles as capturas de tela. Eles identificaram o homem como alguém que havia saído recentemente da prisão por vandalismo menor. Eles nunca suspeitaram que ele pudesse fazer algo assim. Eu lhes fiz perguntas sobre a pessoa mascarada e sobre seu estado de saúde. Eles me explicaram, mas tentando manter um tom neutro. A dimensão do homem mascarado parecia estranha. Eles ainda não sabiam se a pessoa estava inconsciente ou morta. No vídeo, o homem sorrindo registrou meu endereço IP. Durante todo esse tempo, ele conseguiu rastrear pacotes de vídeos até a minha casa. A polícia ainda tentava entender se era o próprio homem ou outra pessoa que tinha vindo à minha casa. Nossa conversa foi interrompida por um investigador, que nos deu um papel em um saco de evidências. A policial parecia tão perplexa quanto eu. Eu perguntei, o que é isso? A polícia hesitou em me mostrar no começo. Ouçam, esta é minha casa. Vocês precisam me mostrar o que estão olhando. Respondi irritado na hora. O homem então me mostrou o pedaço de papel e meu coração desabou. No papel estava escrito: "Foi legal te conhecer", com um rostinho sorridente no final. Na vida, sempre fui considerada uma pessoa de bastante sorte, mas a história que vou contar para vocês definitivamente mudou tudo. Sou estudante universitária e, na época, estava no meu 2º ano. Sou uma pessoa comum, faço o necessário e levo uma vida normal. Eu tinha amigos, boas notas e alguns hobbies. Eu era realmente uma pessoa normal. Agora que você sabe tudo isso sobre mim, eu realmente não esperava passar por traumas. Pessoas comuns como eu geralmente não atraem atenção negativa ou drama. Era o fim de semana depois das provas. Todos estávamos animados após um semestre longo e difícil, prontos para uma pausa. Minhas amigas e eu acabamos de parabenizar nossos colegas mais velhos pela formatura. Após um tempo com eles, nos despedimos e voltamos ao meu quarto. Naquela época, meu quarto tinha uma tela grande e alto-falantes, então minhas amigas e eu assistíamos vídeos online juntas com frequência. Naquela noite, enquanto queríamos experimentar, o Omegle era um site estranho. Sempre tinha crianças pequenas ou homens velhos exibindo partes íntimas na câmera. Às vezes, conhecíamos pessoas legais ou nos divertíamos trollando gente estranha. Na sala estavam eu, Sofia, Lúcia e Emília. Abrimos o Omegle e começamos a passar pelas pessoas. No início, tudo parecia normal. Só eu e Emília passando pelas pessoas, enquanto Lúcia e Sofia ficavam ao fundo. Havia a mistura de pessoas estranhas e legais. Parecia só mais uma noite com as garotas. Em certo momento, encontramos um homem bem mais velho, mal cuidado, em um quarto decadente. Ele tinha quase 40 anos, mas isso não era anormal. Só mais um velho assustador na internet. O homem olhou para a minha tela e começou a sorrir de um jeito estranho. Que sorriso é esse? Ele olhou mais um pouco pela sala e respondeu: "Ah, nada, eu só estava um pouco online."
Naquele momento, todos nós estávamos na mesma sintonia. Todas nós estávamos pensando em coisas estranhas e sarcásticas para dizer a ele e deixá-lo desconfortável. Quero dizer, afinal de contas, o Omegle foi feito para trollar as pessoas. Belo cabelo, Sofia, comentou sarcasticamente o homem. Ele parecia ter um cabelo muito desigual e estava quase completamente careca na cabeça. Você é divertida, continuou o homem, mas eu estou mais concentrada no que está atrás de você. Nós olhamos para trás e Lucy estava na rua. Lucy era uma jovem muito atraente e homens a paqueravam aleatoriamente. Todas nós já estávamos muito acostumadas a isso. Sem se deixar impressionar pelo comportamento do homem, respondemos com outra resposta sarcástica. Está curiosa sobre o que há atrás de nós? Refere-se à mesa? É só uma mesa comum que veio com o dormitório. Você gosta de mesas ou de outra coisa? Rimos do comentário da Emily, mas o homem sorriu e continuou. Você é engraçada. Falo da garota lá no fundo, à direita. Lúcia respondeu na hora. Desculpe, não estou interessada. Mas o homem continuou. Escute-me, jovem. Veja, você nunca lidou com um homem de verdade. Você não sabe o que é um romance de verdade? Mas eu posso te mostrar. Todas olhamos para ele com um olhar vazio e depois rimos. Todas nós já tínhamos lidado com velhos esquisitos que tentaram flertar com a gente online. Mas esse cara realmente achava que tinha uma chance com Lúcia. Ao olharmos para a tela, o homem parecia furioso. Seu sorriso de canto sumira. Ele começou a falar, a dar uma lição nela e fez questão de que entendêssemos que ele estava falando sério. Naquele momento, paramos de zombar desse homem. Passamos para a próxima pessoa pensando em como ele era ruim, um perdedor. Já tínhamos encontrado pessoas estranhas antes, mas esse cara realmente não conseguia lidar com a rejeição de uma garota online. No dia seguinte, recebi uma ligação da Emily. Aparentemente, tinha havido uma festa de respeito bem decente para comemorar o fim do ano. Ela aconteceu na noite anterior ao dia da mudança, como de costume, e parecia ter feito muito sucesso nas redes sociais. Mas essa foi um pouco diferente. Normalmente, os estudantes encontram algum tipo de casa ou dormitório para fazer essas festas. Mas as últimas festas, assim, foram rapidamente interrompidas pela polícia. Quando os policiais chegaram, a festa foi cancelada. Para evitar isso, fariam uma festa na floresta em um acampamento próximo. Apesar de parecer simples, isso provavelmente não era anormal. Na nossa universidade, a universidade fica perto de vários acampamentos bastante famosos. Era perto da floresta e comum para as pessoas. Levar luzes e caixa de som para trilhas distantes e organizar festas. Era uma ótima forma de evitar o barulho e as reclamações da polícia. E considerando que a festa se espalhava nas redes sociais como fogo, sabíamos que já haveria muitas outras pessoas lá. Então, realmente nada a temer, sabendo que isso já tinha sido feito antes. Lúcia, Sofia, Emília e eu nos arrumamos rápido para a festa. Sempre zombávamos do homem de antes e das pessoas online. Mas a reação dele foi simplesmente impagável. Nós dirigimos até a floresta e seguimos para a trilha. Era tarde, mas havia muita gente. Paramos no acampamento, onde já havia uma fogueira. Uma barraca estava cheia de gente e a música alta. Entramos e conversamos com todos. Lúcia foi a primeira a se separar e conheceu um homem alto de suéter cinza. O cara era bem bonito e confiei no instinto da Lúcia para ficar segura. Estávamos rodeadas de pessoas, então ele não podia fazer muito. Acabei conversando com um cara bonito chamado Joey, que parecia bem legal. Acabamos trocando nossos números nas redes sociais. Mais tarde, comecei a reunir todo mundo para que pudéssemos voltar para nosso apartamento, chegar lá na manhã seguinte ou algo assim. Falei com Sophie e em seguida com Emily, mas Lucy sumiu. Perguntei ao Joey se ele a viu, mas ele não sabia onde ela estava. Vários minutos se passaram enquanto procurávamos por ela na festa e ainda não a tínhamos encontrado. Tentamos mandar mensagens e ligar para ela várias vezes, mas o telefone dela ia direto para a caixa postal. Lucy sempre atendia, principalmente conosco. Procuramos mais longe e ainda não havia sinal dela. As coisas começaram a ficar realmente assustadoras. Já era muito tarde e as pessoas começaram a sair da festa. Mas apesar do número reduzido de pessoas, ainda não conseguíamos entrar em contato com Lucy. Tentei ficar calmo, mas Sophie e Emily já estavam entrando em pânico. Achávamos que ela tinha ido para a casa de um cara, mas isso não explicava por que não atendia o telefone. Tentei falar com outros amigos dela para saber se voltou ao campus, mas pelo que disseram, não parecia ser o caso. Sophie, Emily e eu ficamos confusas. Fomos ver se ela nos esperava, mas, para nosso horror, também não estava lá.
Nós honestamente sentimos que estávamos sem opções. Ao final do dia, Lúcia sumiu misteriosamente e foi vista pela última vez na floresta. Eu era a mais sóbria, então deixei Sofia e Emília na universidade e fui à delegacia. Registrei um boletim de ocorrência e Emília seguiu procurando Lúcia na universidade. Conforme eu contava cada vez mais o que tinha acontecido para a polícia, eles começaram a perceber que podia ser sério. Eles acharam suficiente para começar uma busca por Lúcia. Eu não podia fazer nada. Encontrei Sofia e Emília na universidade. Tentamos dormir o melhor possível naquela noite. De manhã, a delegacia ligou e atendi ansioso por novidades. Eu queria saber onde estava nossa amiga, o que poderia ter acontecido com ela. E aí, digamos que meu coração desabou. Lúcia havia sido encontrada morta na floresta com múltiplos golpes de faca pelo corpo. O corpo dela foi achado perto da festa, na floresta. A polícia suspeita que ela foi arrastada para a floresta no escuro. Seus gritos abafados pela música alta e pelas pessoas, Sophie começou a soluçar. Para Emily e eu, aquilo ficou, rostos pálidos de incredulidade. Os policiais não acharam o culpado, mas eu sentia ter uma pista. Eu me lembro de Lucy flertando com aquele homem alto, eu sentia que devia ser ele. Mas um dia horrível passou. Finalmente, me chamaram à delegacia para mais interrogatório. Acontece que eles acham que encontraram o culpado deles. Eu estava furiosa, estava prestes a ver a pessoa que tinha me sequestrado, meu amigo, para sempre. Percebi que talvez estivesse, ou não, na escola com esse homem. Esse pensamento sempre me deixou enojada. De certa forma, era ainda pior. Quando trouxeram o assassino, era o velho das minhas lembranças. Como assim? Como esse homem tinha nos encontrado? Como tudo isso pôde acontecer? Mas foi aí que isso me ocorreu. Durante a ligação para McGill, Lúcia usava um crachá de um evento anterior. Ela também estava usando um moletom da nossa escola. Os policiais suspeitaram que o homem a encontrou nas redes sociais e descobriu a festa para onde íamos. Depois de encontrá-la, eles curtiram e comentaram suas postagens nas redes sociais. E 501 isso me encheu de raiva e desespero, dos pés à cabeça. Aquele cara nojento online com quem tivemos problemas realmente cumpriu as ameaças dele. Eu nem pude me despedir da Lúcia, eu não conseguia acreditar. Se tem algo que eu quero que vocês tirem de tudo isso, é tomar cuidado com quem vocês conhecem e de quem vocês zombam online. Coisas inimagináveis sempre podem acontecer. Não sei realmente quem teve a ideia primeiro, mas no final das contas nós já tínhamos planejado o destino e a data. Embora eu já tenha acampado muitas vezes antes, tenho quase certeza de que nem Chuck nem Glenn tinham acampado. Eles entraram para a família mais tarde e meu padrasto já havia falecido. Ele gostava de acampar. Meu padrasto nem tanto. Não me entenda mal, ele era um grande homem, mas nunca gostou da vida ao ar livre. A lista de suprimentos para a viagem foi criada e seguida à risca, incluindo as 4 caixas de cerveja. Possivelmente a mercadoria mais importante. Carregamos o equipamento e estávamos prontos para partir ao amanhecer. Ao pegar a estrada, não sabíamos o que nos aguardava, nem como isso mudaria nosso vínculo, que antes julgávamos inquebrável. A viagem de 3 horas transcorreu sem incidentes e em silêncio. Fiquei feliz ao ver como os arredores estavam secos. Acender uma fogueira não era meu forte, apesar de não achar difícil. Sabia que nenhum dos meus irmãos havia queimado mais que um cigarro. Levei gasolina e um isqueiro por precaução, mas nunca precisei usá-los. Enquanto cuidava da fogueira, Chuck e Glenn aplicaram o que aprenderam em vídeos no YouTube. Para montar a barraca, eu tinha feito questão de pegar a barraca mais fácil que eu pude encontrar. Ainda assim, levaram quase 1 hora para montá-la. A fogueira já estava quente quando se juntaram a mim. Já tinha enterrado as batatas nas brasas, preparado os bifes e estava na segunda cerveja. Os bifes assaram rápido e à noite já estávamos saboreando uma refeição deliciosa. Depois do jantar, o verdadeiro acampamento começou. Escolhi acampar no meio do nada porque sabia que seríamos barulhentos e desagradáveis quando bêbados. E, o mais importante, adoro fazer grandes fogueiras e ouvir música alta. Não dá para fazer isso com outros por perto. Essa noite acabou sendo incrível. Bebemos 2 caixas e não desmaiamos antes do amanhecer. Eu precisava disso há tempos. E apesar da ressaca, eu tomei minha decisão naquele momento. Era algo que a gente ia fazer com muito mais frequência. Quando saí do saco de dormir,
Já era depois do meio-dia e Chuck e Glenn estavam acordados sentados perto da fogueira apagada. Os dois seguravam cerveja e pareciam felizes em me ver. Perguntei o que houve com a fogueira e Chuck resmungou que era impossível reacendê-la. Achei muito engraçado. Fui até a linha das árvores e peguei lenha. Quando voltei, coloquei lenha nas brasas apagadas e soprei. As brasas reacenderam e o fogo voltou rapidamente. Depois fui buscar mais. A expressão no rosto deles era impagável. O queixo de Chuck caiu e Glenn parecia ansioso para saber como eu fiz aquilo. Enquanto a água fervia, preparei ovos e batatas e tomamos café da manhã com café. Depois de comer, me senti melhor e sugeri pescar. Só voltamos ao acampamento à noite. Ninguém havia pescado algo para guardar, mas percebi que Chuck já tinha levado um bom susto. Cozinhei o bife que sobrou e depois terminamos a cerveja restante. A noite foi mais tranquila que a anterior e não quis fazer uma grande fogueira. Seria apenas mais difícil para mim apagá-la completamente antes de ir para casa. Durante a maior parte da noite, nós três conversamos sobre coisas sem importância, como garotas e trabalho. Por volta das 2 fomos dormir, pois a cerveja já havia acabado. Minha última lembrança é de Chuck saindo para ir ao banheiro. Ele tinha bebido muito mais do que Glenn e eu. Ele caiu várias vezes tentando sair do saco de dormir, mas acabou conseguindo sair da barraca. Acho que desmaiei logo depois. A próxima coisa de que me lembro é que o sol já começava a brilhar através das árvores. Com muita vontade de fazer xixi, fui tateando para não acordar as outras duas. Enquanto eu abria o zíper da minha barraca, um cheiro estranho de queimado, parecido com carne queimada, me atingiu. Achei que um deles, ou ambos, já estavam de pé queimando nosso café da manhã. Olhei para trás e só Glenn ainda estava dormindo. Chuck devia ser o que estava cozinhando, e ele era realmente péssimo nisso. Engatinhei com um sorriso e uma observação esperta para ele. Olhei para cima, esperando ver meu irmão queimando comida. Mas vi uma cena muito mais grave e horrível do que imaginei. O fogo estava apagado e Chuck não estava em lugar nenhum. O amanhecer ainda estava fraco demais para distinguir o grande objeto pousado sobre o carvão morto. Me aproximei alguns passos e fui completamente atingida pelo cheiro de queimado. Então, de repente, percebi o que estava vendo. Era Chuck, deitado de bruços sobre o fogo frio, e ele não se mexia mais. Sem pensar, agarrei seu corpo e o virei, mas só via preto e sentia um cheiro forte de queimado. Gritei pelo Glenn e, sem resposta, corri até a barraca e o sacudi. Ele hesitou, mas ao ouvir que Chuck estava morto, se endireitou e pediu que eu repetisse. Só consegui apontar para os restos da fogueira e para a visão assustadora que o sol tornava mais nítida a cada minuto. Ele saiu voando da barraca de uma vez só e ficou quase cara a cara com o corpo carbonizado do nosso irmão morto. Eu estava atrás dele e, em silêncio, de olhos fechados, Glenn caiu de joelhos e começou a gemer. Naquele momento eu queria estar em qualquer lugar menos ali. O som dos lamentos de Glenn e o cheiro horrível no ar eram piores que qualquer pesadelo que eu imaginava. Uma brisa fria soprava sobre mim e foi aí que percebi que tinha me urinado, mas isso não importava. A cada segundo, a visão clareava e eu estava apavorada demais para abrir os olhos. Não era assim que eu queria me lembrar de Chuck. Rastejei até a barraca e comecei a chorar. Isso continuou por Deus sabe quanto tempo, até que eu disse a mim mesma que precisava chamar o resgate e avisá-los sobre o que tinha acontecido. Eles chegaram meia hora depois. Quando o legista foi embora com o corpo dela, eu criei coragem para sair. Glenn estava conversando com um dos policiais. O cheiro era tão forte que fiquei enjoada e voltei para a barraca. Logo depois, outro policial entrou na barraca e conversamos sobre viagens e a noite anterior. Nada especial. Ele saiu 20 minutos depois com outros policiais. Comecei a desmontar o acampamento e Glenn veio ajudar. Enquanto trabalhávamos, não dissemos nada um ao outro. Eu me apressava, querendo logo ficar longe do cheiro terrível de carne queimada do meu irmão. Pensando nisso agora, reconheço que posso ter parecido um pouco fria e insensível. Como irmã mais velha, eu precisava avisar a família para me defender. Eu sabia que nossa mãe ficaria devastada e queria contar a notícia para ela antes que ela soubesse pela mídia. Sobre o Glenn, não posso dizer o que ele sentia ou pensava. Ninguém pode dizer como o outro deve lidar com a dor, ainda mais nessa situação. Contar para a mamãe foi tão ruim quanto eu esperava. Ela sempre quis uma família grande. Quando o papai morreu, ela pensou que seu sonho tinha acabado.
Quando conheceu meu padrasto e ele falou em adoção, ela ficou radiante. Chuck e Glenn eram irmãos de verdade, com cerca de 2 anos de diferença. Mamãe os encontrou na adolescência. Meninos dessa idade costumam ser difíceis de adotar. Mas Mohammed se apaixonou por eles imediatamente. Sempre os vi como sangue do meu sangue, parte da família. Glenn e eu continuamos muito próximos dela por um tempo, sabendo o quanto a perda de Chuck foi difícil para ela. Esse foi o primeiro caso. Comecei a sentir que Glenn estava desconfiando de mim. Ninguém disse nada, mas o peguei várias vezes naquele mês, me olhando com seu olhar interrogativo de sempre. E à medida que os meses passavam e cada vez mais perguntas eram levantadas, muito mais do que eu gostaria de mencionar aqui. Sempre achei que Chuck desmaiou, tropeçou ou caiu no fogo e morreu. Ele estava bem mais bêbado que a gente. Porém, quando os resultados do legista chegaram, algumas coisas não batiam, como os hematomas. As costas do Chuck estavam cheias deles. Ele jogava rugby com os colegas da escola há anos. Além disso, o crânio dele estava fraturado, um sinal preocupante. Mas até mesmo os médicos tiveram que admitir que esse tipo de coisa acontece. Em incêndios, o crânio pode explodir ou rachar pelo calor. Fatos horríveis de ouvir. Eu concordo, mas por algum motivo isso cimentou as suspeitas. Por mais que eu tente mostrar ao Glenn que não é hora de nos separarmos, ele não entende. Ele achava que eu estava envolvido na morte do nosso irmão. Eu também desconfiava do Glenn e da relação dele com o Chuck. Mais de uma vez. Eu os vi discutindo sobre alguma coisa, mas eles pararam assim que eu entrei na sala. Tenho minhas suspeitas, mas não é hora de dividir a família. Nossa mãe precisa muito de nós agora. Se ela percebesse a desconfiança entre nós, isso não só partiria o coração dela, como poderia até matá-la. Em um futuro próximo, vou fazer o meu melhor para nos unir. Se não for pelo bem da nossa mãe, talvez pelo bem do Chuck. Da minha parte, vou continuar investigando o desentendimento entre os 2 irmãos. E se isso levou à morte do Chuck, mesmo que isso traga algo terrível, uma verdade da qual eu não quero ter consciência. Eu devo isso a ele, afinal de contas, Chuck também era meu irmão. Minha infância foi difícil, marcada por abusos físicos e pais que me ignoravam quase sempre. Ambos tinham problemas com álcool. Minha mãe só trabalhava meio período para poder, como ela dizia, estar presente para sua filha. Mas, na verdade, ela passava a maior parte do tempo livre dentro de uma garrafa ou na cama. Meu pai era o provedor da família e trabalhava como caminhoneiro, me deixando sozinha para me cuidar. Nosso apartamento ficava na periferia da cidade, cercado por quilômetros de florestas. Desde que me lembro, sempre fui fascinada por esses bosques. Não demorou muito para que eu começasse a passar meus dias explorando-os. Meu amor pela natureza só cresceu. A partir daí, percebi rapidamente que nenhum dos meus pais prestava atenção aos meus passos. Comecei a acampar na floresta à noite para ver se fariam falta de mim, mas percebi que ninguém sentiu minha ausência. A partir daí, comecei a passar semanas acampando na vasta floresta. Todos nós sabemos que todas as coisas boas chegam ao fim. E uma manhã, meu pai me surpreendeu saindo da floresta. Ele tinha acabado de voltar de uma viagem na estrada. Ele ficou furioso ao ver seu filho de 12 anos saindo da floresta às 5 horas em pleno dia de aula. Além de levar uma bronca, ainda fui repreendida pelos 2. Isso não me impediu de voltar. Depois de ficar na minha em casa por uma semana, esperei meu pai sair e minha mãe começar a beber. Assim que ela dormiu, fugi para minha casa de verdade. Eu voltava cedo toda manhã antes da escola, sem ser notado. Não demorou muito para que as coisas voltassem a ser como antes. Se eu não estava na escola da floresta, já mencionei que tinha vários acampamentos na mata. Entre esses intrusos, havia grupos de sem-teto, provavelmente antes de eu chegar. Eles usavam a floresta para acampar e beber, longe dos olhares curiosos da polícia e do público. Eu cometi o erro de ficar no mesmo lugar por muito tempo em uma ocasião, e quase fui agredida por causa disso. Depois dessa briga, mudei meu acampamento para o outro lado do rio. Às vezes me escondia na sombra e via eles se destruindo com drogas e bebidas. A violência frequente só aumentava meu ódio por eles, já que eu via isso em casa também. Com o tempo, me aprofundei na floresta, sempre buscando novos lugares para explorar. O verão chegou, e com ele, mais pessoas sem teto. Não demorou muito para que eles montassem seus pequenos acampamentos imundos por toda a floresta. No entanto, nessa altura, eu ainda estava segura se ficasse do meu lado. Eu era a única pessoa que sabia onde atravessar o rio. Caso contrário, meu paraíso seria tirado de mim, de uma vez por todas, por essas mesmas pessoas.
Numa tarde quente de verão, eu estava na margem bebendo água. Ouvi vozes ao longe, então fiquei alerta. Peguei minha água e voltei para o meu acampamento. Foi então que ouvi um grupo de pessoas discutindo do outro lado. Curiosa, me escondi e observei. Havia uma tenda esfarrapada montada e ao lado, 3 homens e uma mulher gritavam uns com os outros. Eles estavam longe demais para que eu entendesse o que diziam. Todos pareciam bêbados, cambaleando enquanto discutiam. Fiquei por ali por cerca de 10 minutos. L dos homens acertou outro homem na cabeça com uma garrafa de cerveja. O homem cambaleou e caiu no chão. Esperei que o homem no chão se mexesse, mas ele não se mexeu. O agressor pegou uma pedra grande e a lançou no homem, enquanto os outros só observavam. Ele fez isso de novo cerca de 3 vezes, até parecer exausto demais para continuar. Abafei um grito ao ver esse horror, e agora estava com medo demais para me mover. A mulher gritou algo para o homem e o estapeou no peito. Ele não se surpreendeu e olhou para a bagunça que fez. Após 1 minuto, os outros gritaram para ele e fugiram juntos. Eu finalmente podia respirar, mas ainda não ousava me mexer. Caso ele voltasse, fiquei escondida por aquilo que me pareceu horas, antes de decidir que ele não voltaria. Achei que o homem no chão fosse se levantar, mas agora vejo que era uma estupidez. Tive a ideia maluca na minha cabeça de que eu precisava encontrar ajuda para ele. Mesmo sem tocá-lo, ele era humano e corri os 5 quilômetros até nosso apartamento. Por algum motivo, fiquei feliz em ver que meu pai estava em casa. Cheguei correndo, ofegante, e comecei a gritar. Depois dos meus pais, notei que eles estavam sentados juntos no sofá e corri até eles. Meu pai mandou eu me calar e perguntou o que houve. Repeti o que vi na floresta. Em vez de pedir ajuda, meu pai começou a gritar comigo por tê-lo desafiado. Minha mãe, que gagueja, logo se juntou a ele e os dois começaram a me dar uma bronca. O pior foi quando minha mãe me acusou de inventar histórias para chamar a atenção. Neguei, mas ela não me ouvia. O resto aconteceu como de costume. Meu pai tirou o cinto, me bateu até eu chorar e disse para eu ficar quieta, ou me daria motivo para chorar. Como de costume, ficou claro para mim que a conversa tinha acabado. O homem não seria ajudado. Eu era só uma criança boba. Rastejei para o quarto e chorei até dormir, como tantas vezes antes. Minhas fugas para a floresta tinham acabado. Eu não podia sair de casa sem um dos meus pais, e sair estava fora de questão. Logo depois, me mandaram morar com meu pai porque eu estava difícil demais para meus pais. Eu esperava que a vida fosse como antes, talvez até pior, afinal de contas. Devia haver um motivo para minha mãe estar tão mal. Eu mantive a cabeça erguida por muito tempo, esperando o primeiro golpe. Ao invés disso, recebi uma vida que jamais imaginei. Vovô Mac era amoroso e paciente, totalmente diferente de qualquer adulto que eu já conheci. Na primeira vez, ele perguntou o que eu gostava de fazer. Fiquei sem palavras, ninguém nunca tinha se importado. Engoli o nó na garganta e disse a ele que eu gostava da natureza, esperando as risadas e as zombarias de sempre que eu já esperava. Mas, em vez disso, o rosto dele se iluminou. Ele passou a hora seguinte me contando todas as boas lembranças que tinha de acampar com o pai dele. Percebi então que tinha me tornado a criança mais sortuda do mundo. Assim que a primavera chegou, passamos cada momento acordados, fazendo trilhas nas florestas e parques do país. O que ele me ensinou daria para encher uma biblioteca inteira de livros, mesmo quando ficou velho demais para sairmos juntos. Eu o visito regularmente e conto a ele todas as aventuras extraordinárias que vivi recentemente. O corpo dele está fraco, mas o espírito segue forte. Devo a esse homem mais do que posso retribuir. Ele fez tudo isso apenas por me amar. Levei mais 3 ou 4 anos para ter coragem de contar essa história. Também expressei a culpa que sentia por ter guardado isso só para mim. Durante esse tempo, eu não sabia como ele reagiria. No início, ele ficou calmo. Um momento ou 2 depois, ele se endireitou na cadeira e me abraçou bem forte. Isso me deixou confusa, e quando ele me soltou, perguntei o que eu deveria fazer. Ele sugeriu que eu procurasse a polícia do meu país e relatasse o ocorrido. Depois disso, não era mais responsável nem precisava me sentir culpada. Depois que entrei em contato com eles, lavei minhas mãos de toda a culpa. Agora que cresci, percebi que meus pais estavam errados. Eu fiz o que deveria ter feito. Se optaram por não falar, a culpa era deles. Fui para a universidade e quando voltei no Natal, Mac me contou que os responsáveis tinham sido encontrados. Embora todos estivessem mortos, exceto a mulher. Ela mostrou aos inspetores onde estava o corpo do homem.
Ele queria me encontrar, agradecer por eu ter aparecido e por tê-los ajudado a resolver esse caso depois de todos esses anos. E com isso, segui em frente, deixando essa parte terrível da minha vida para trás. Até a morte recente do meu pai, que trouxe de volta essas lembranças. Eu não pensava nessa fase da minha vida. Faz tempo, meu amor pela floresta e seus seres virou meu sustento. Hoje posso viajar, descobrir e preservar lugares selvagens do mundo antes que desapareçam. Algo com que eu só poderia sonhar quando era criança, presa em um apartamento decadente em Nova Jersey. E sem o amor, a compreensão e o ensinamento do Mike, nada disso teria acontecido. A discussão sempre começava igual. Você nunca me surpreende. Morta. No Parque Nacional só tem turistas gordos e trailers. Eu sou a moda antiga e gosto disso. A moda antiga descrevia nosso jeito de acampar. Se fosse feito de qualquer coisa além de lona ou couro, eles consideravam que era porcaria moderna. Minha mãe tentou várias vezes introduzir coisas que hoje são comuns, como barracas de nylon, mas eles não concordavam. Eles preferiam carregar aquela grande barraca mofada de lona para todo lugar onde acampávamos. Nem fale das latas de querosene fedidas que sempre vazavam. Ele nasceu tarde demais. A expressão viver a moda antiga deve ter sido inventada pensando nele. Sim, continuamos sofrendo com esses modos arcaicos de viver ao ar livre, até que a morte iminente do meu irmão mais novo o fez perceber seus erros. No início dos anos 80, meu pai nos levava para a Floresta Nacional no Dia de Ação de Graças. O tempo estava ameno para a época e a floresta linda. Ainda sinto o cheiro dos pinheiros. Essas retiradas sempre coincidiam com a temporada de caça, por algum motivo. Lembro de ter ouvido que o papai caçava antes de conhecer nossa mãe. Acho que ela proibiu ele de fazer isso, então ele queria se vingar. Os tiros perto do acampamento eram comuns. Acho que nossos pais cresceram com pouca supervisão. A infância minha e do meu irmão Mike foi igual. Ninguém pensou que fosse perigoso, mesmo com um grupo de caras armados. Era fácil deixar dois garotos brincando sozinhos na floresta. Era comum sairmos do acampamento ao amanhecer, brincarmos até o almoço e depois voltar até o jantar. Fizemos isso por tanto tempo quanto me lembro, e ninguém achou estranho. Em um dia de ação de graças especial, corremos e rastejamos pelos arbustos o dia todo. Foi quando os filmes de J. Joe e Rambo estavam no auge da popularidade. Mike e eu gostávamos de usar roupas de camuflagem e brincar de guerra. O aniversário do Mike foi há poucos dias e ele ganhou walkie-talkies de Jó. Olhando para trás, eram bem vagabundos, mas a gente adorava eles. Após o almoço, retornamos à floresta. Não me lembro exatamente do que eu estava fazendo naquele momento, mas sei que Mike estava tentando me surpreender. Sentada em uma árvore caída, ouvi um grande estrondo e um assobio passando perto da minha mesa. Eu me deitei de bruços e esperei outro tiro. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo, mas algo me dizia para ficar onde eu estava. Não se passaram mais de 30 segundos quando ouvi gemidos fracos ao longe. Como Mike estava ausente, chamei-o no walkie-talkie. Não houve resposta, apenas um novo barulho. Parecia ser o meu nome, então chamei Mike novamente. Sem resposta. Comecei a ficar com medo e, sem opção, gritei seu nome. Falei que o jogo acabou e ele precisava responder. Não sabia se ainda brincava comigo ou se realmente tinha problemas. Ouvi atentamente, mas só o leve farfalhar das folhas era audível. Caminhei em direção ao farfalhar e ouvi de novo. Nada. Chamei novamente. O farfalhar se repetiu, seguido de outro gemido. Corri nessa direção por cerca de 20 metros e parei. A luta recomeçou à minha direita e bem perto. Sem conseguir ver nada, me abaixei e examinei o solo. A cerca de 1 metro, avistei a parte de baixo de um tênis Nike. Eu sabia que devia ser do Mike. Corri até o arbusto onde ele estava deitado. A cena ainda parte meu coração. Hoje Mike estava lá me olhando com uma expressão apavorada. Bem debaixo do braço dele, havia um buraco de onde saía sangue. Fiquei chocado, mas tentei agir naturalmente. Não queria que ele se assustasse ainda mais. Se eu fosse mais velha, talvez soubesse melhor como movê-lo. Mas me abaixei e o peguei nos braços. Ele era pesado demais para mim, mas eu ia fazer o meu melhor para salvá-lo. Andei 100 metros antes de colocá-lo no chão. Ele devia estar sofrendo. Pediu que eu o deixasse e fosse buscar ajuda. A voz dele estava muito fraca e eu quase chorei, mas me controlei e corri mais 1 quilômetro sem parar.
Mamãe percebeu que algo estava errado e gritou em pânico para o papai. Meu pai saiu da barraca, me olhou e perguntou se eu estava bem. Eu estava tão sem fôlego que não respondi. Eu só apontei o lugar onde tinha deixado e ele foi até lá. Quando consegui alcançá-lo, papai já estava pegando e indo em direção ao acampamento. Durante todo o trajeto até o hospital, mamãe não parou de falar com ele, dizendo para ele aguentar firme. No banco de trás, segurei minha camisa no ferimento durante todo o trajeto. A viagem, que deveria durar 30 minutos, levou menos de 20. Papai me entregou ao médico. Ele me operou na hora seguinte, e as 3 horas seguintes foram um longo pesadelo. Mais chocada com o que tinha acontecido com meu irmão, eu fiquei impressionada com a calma com que meus pais lidaram com a situação. Como percebi depois, eles estavam longe de estar calmos, mas mesmo assim lidaram muito bem com a situação. Já passava da meia-noite quando o médico nos deu a notícia. Já fazia muito tempo que elas estavam incertas. Só descobri depois que Mike morreu mais de uma vez na operação, mas tinha boas chances de recuperação. A polícia foi avisada do tiroteio e chegou ao amanhecer para nos interrogar. Com a emergência superada, desabei várias vezes ao lembrar do ocorrido. Foi a primeira vez que percebi que eu poderia ter sido baleada. Eu, Mike, tive que ficar no hospital por algumas semanas, então meus pais alugaram um quarto de hotel nas proximidades. Acho que meu pai pensou em ficar no acampamento, mas após uma breve conversa com minha mãe, decidiu não ficar. Os detetives nos mantiveram informados, mas Mike teve alta no mesmo dia. Nenhum nome foi associado ao caso. A teoria mais aceita é que um caçador furtivo confundiu o movimento nos arbustos com um cervo e atirou. Isso explica os alertas na checagem das licenças de caça. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, e infelizmente não será a última. Mike foi um dos sortudos. Já se passaram 34 anos e ninguém foi definitivamente ligado ao tiroteio. Mike se recuperou completamente e conseguiu abrir seu próprio negócio e formar sua família, como qualquer outra pessoa normal. Algo bom saiu dessa confusão. Nunca mais voltamos à Floresta Nacional. E melhor ainda, papai decidiu que, com todos esses turistas grandalhões e seus trailers, era um ambiente mais seguro para ele e sua família. Entre os 12 e 17 anos, pude passar minhas férias em lugares incríveis como Yosemite ou o Grand Canyon. É por isso que sempre achei que acampar deveria ser algo pacífico e tranquilo. E tenho quase certeza de que o Mike concordaria comigo. Tenho 21 anos e sou diabética tipo 1. Quando tinha 5 ou 6 anos, frequentava um acampamento diurno para diabéticos. Minha mãe me deixava lá e me buscava perto do meio-dia. Eu me lembro de ter feito muitas atividades, como pesca e twister, mas tem uma atividade que eu prefiro, natação. O que mais me marcou foi que, aos 5 ou 6 anos no acampamento, havia um monitor adolescente. Não lembro o nome dele, então vou chamá-lo de Jay, que tinha a língua bifurcada. Sempre que eu usava maiô para nadar, Jay me olhava com tanta fome nos olhos. Quando eu passava por ele, enquanto ele estava sentado em uma cabine, ele sempre me dizia que eu era bonita e me dava uma piscadinha. Jay também tentava me levar a lugares vazios com ele. Quando eu era jovem, eu não saía com ninguém, exceto com aqueles que eu conhecia. Eu era uma criança tímida. Enquanto nadávamos, meu conselheiro avisou que era hora de voltar para casa. Estava em crise e disse não para ele. Eu sempre fico muito impulsiva quando estou fraca, e a próxima coisa que eu soube foi que acordei na enfermaria do acampamento. Eu desmaiei na piscina porque estava fraca, e o salva-vidas do acampamento me tirou de lá e fez massagem cardíaca em mim. Quando saí, vi Jay, que perguntou se a salva-vidas tinha feito respiração boca a boca em mim e comentou que era sexy. Quando minha mãe veio me buscar, disse que não queria voltar ao acampamento porque sentia saudade de casa. Sim, menti porque achei que ela não acreditaria em uma criança, só em um adulto. Em 2019, contei tudo para ela, que pediu desculpas e quis saber o motivo. Eu não contei para ela, só disse que eu tinha muito medo, que ninguém acreditava em mim. Não sei se esse homem lembra do que fez, mas espero que não tenha enganado nenhuma criança. Você lembra que, quando éramos jovens, achávamos que dentistas eram psicopatas perigosos que queriam machucar e arrancar nossos dentes? Querendo ou não. Bem, hoje sabemos que reagimos de forma exagerada nessa idade.
Mesmo assim, talvez eu não estivesse errada, pois um dia meu pesadelo de infância virou realidade. Essa experiência me marcou e traumatizou. Meu namorado e eu tínhamos acabado de nos mudar juntos para começar uma nova vida em outra cidade. Nós dois viemos de famílias pobres e com problemas de alcoolismo, então não tínhamos muito dinheiro e precisávamos trabalhar muito para conseguir nos sustentar. Aconteceu que uma noite, voltando do trabalho, meu dente começou a doer muito. Tentei ignorar porque achei que era só cansaço e que a dor acabaria passando. Então fui para a cama e adormeci, mas na manhã seguinte a dor tinha piorado. Avisei meu namorado, que ficou preocupado. Nós não tínhamos seguro porque mal tínhamos dinheiro para nossas necessidades básicas, então isso era um grande problema para nós. Primeiro, buscamos clínicas odontológicas online e nas revistas locais, mas a maioria era realmente cara e nós claramente não tínhamos condições de ir. Mas meu estado estava piorando tanto que eu praticamente não conseguia mais me concentrar no trabalho. Desesperada, liguei para meus pais para implorar que me ajudassem enviando um pouco de dinheiro, mas eles recusaram. Agora você pode imaginar como eles estavam. E foi exatamente por isso que eu tinha me mudado. No fim do meu turno, meu namorado ligou para dar boas notícias. Ele achou um dentista barato na cidade e já marcou minha consulta. Ele me enviou o endereço por mensagem e explicou que eu deveria estar lá às 19 horas em ponto naquela mesma noite. Peguei minhas coisas no trabalho e depois fui andando até o ponto de ônibus. Ao chegar lá, entrei no prédio e me sentei em uma cadeira na sala de espera. Eu podia ouvir duas pessoas conversando dentro da sala, então decidi não interrompê-las e esperar a minha vez. 10 minutos depois, uma mulher saiu correndo da sala, como se estivesse com pressa ou algo assim. Ela deixou cair a carteira, mas já tinha ido embora quando percebi. Enquanto isso, a porta se abriu novamente e uma voz masculina encantadora me convidou a entrar. Ao me virar, vi um homenzinho de meia-idade sorridente. Cumprimentei-o e expliquei sobre a mulher e a carteira que ela havia deixado cair. Ele disse: "Não se preocupe, ela ia perder o ônibus, pode deixar a carteira comigo, nos conhecemos bem, eu a devolvo para ela." Entreguei a carteira para ele e segui em frente. Nos minutos seguintes, conversamos e preenchemos todos os papéis necessários. Contei a ele sobre a dor no dente e ele foi muito gentil e engraçado. Ele preparou o material odontológico enquanto eu me acomodava. Foi então que tudo começou. Um rumo estranho. Ele me pediu para abrir bem a boca para poder começar a me examinar. Não sei porquê, mas eu sentia que ele estava perto demais de mim. E além disso, os dentistas não deveriam se sentar enquanto examinam seus pacientes? Então senti uma sensação de atrito no meu braço. Foi tão estranho. Primeiro, achei que fosse a perna dele, mas depois percebi que era outra coisa. Pensei que ele não estava fazendo de propósito, então tentei mover meu braço discretamente, mas o corpo dele acompanhava. Ele tentou conversar comigo para me distrair do que estava fazendo, mas eu sentia tudo. Depois ele fez uma pausa. Mas alguns segundos depois, ele segurou meu braço e me pediu para parar de me mexer tanto. Ele me apertava forte e eu já estava cansada. Então eu juntei coragem e pedi para ele parar, mas ele apenas suspirou. Felizmente, pouco tempo depois, ele soltou meu braço. Mas depois desse confronto, ele começou a ser severo e grosseiro. Ele parecia magoado e não queria mais sorrir de jeito nenhum. Nada mais ocorreu após isso. Mesmo assim, ao final da consulta, ele pediu que eu retornasse na semana seguinte para acompanhamento. Ao sair, eu estava com tanto medo dele que não queria voltar lá. Eu via ele me observando pela janela da clínica, com expressão furiosa ou decepcionada, como se esperasse algo de mim. Eu contava tudo ao meu namorado, e ele dizia que eu exagerava. Não podíamos pagar outros dentistas e eu devia agradecer por ele ter achado uma clínica acessível para mim. Eu sabia que ele queria o melhor para mim, mas como eu disse, nossa situação financeira não permitia isso. Então não era o momento de reclamar ou ser exigente. Eu sabia que precisava voltar lá,
Mas pelo menos ele fez o trabalho dele e meu dente não doía mais. Avançando rapidamente. Até a minha segunda consulta no dentista, eu estava extremamente ansiosa antes da consulta. Mas, contra todas as expectativas, ele me recebeu com o mesmo grande sorriso de antes, conversou como se nada tivesse acontecido e fez o tratamento de forma muito profissional. Tudo parecia bem enquanto ele me atendia. Desta vez, sentou-se e não fez nada de estranho. No meio do procedimento, eu o observava e ele começou a parecer nervoso. Estávamos em silêncio quando ele de repente me disse: Eu gosto muito do seu corpo, você é realmente o meu tipo. Foi tão confuso e constrangedor, eu nem conseguia abrir completamente a boca para responder. Mas comecei a mexer os lábios e respondi: Agradeço o elogio. Então reinou um silêncio mortal. Comecei a examinar o cômodo e, ao ver a carteira, percebi que ainda era aquela que eu tinha dado para ele. Uma semana antes, depois que a mulher deixou cair ao sair, havia algo estranho com esse homem. Meu coração batia forte e eu comecei a suar. E foi aí que ele me disse: Venha ao meu apartamento depois do encontro só para tomar um chá. Eu sabia imediatamente o que ia acontecer. E eu respondi para ele: Obrigada pelo convite, mas eu tenho um namorado e o respeito, então não quero sair com outro homem. Vamos lá, eu não estou pedindo para você dormir comigo, só quero tomar um chá. Ele não vai ficar sabendo de nada, respondeu ele. Eu recusei de novo, mas ele insistiu. Ele tentava tanto me convencer e me forçar a aceitar. Mas o pior é que ele segurava sua roleta e começava a ficar agressivo. Ele pressionava meus dentes cada vez mais forte. Eu não podia ver, mas eu sabia que tinha algo definitivamente errado e que ele estava fazendo aquilo de propósito. Eu sentia cada vez mais dor. Você vai vir comigo, tá bom? Só para tomar um chá, só um chá, tudo bem? Ele repetia isso várias vezes. Eu tinha parado de responder para ele e só ficava procurando um jeito de fugir. Mas eu não queria me ferir com aquele material odontológico. Enquanto eu não me mexia, eu sentia ele perfurando meu dente cada vez mais forte. Lágrimas de dor surgiam, mas eu não queria mostrar que era um alvo fácil. Então eu respondi para ele: Tudo bem, eu vou com vocês. A raiva no rosto dele se transformou instantaneamente em alegria. E ele respondeu: Que ótimo, com um sorriso enorme no rosto, como se nada tivesse acontecido. Depois ele se afastou de mim para pegar alguma coisa na mesa. Aproveitei a chance e acertei sua cabeça com o objeto mais próximo da poltrona. E eu fugi da clínica o mais rápido possível. Eu nem tentei olhar para trás para ver se ele estava me seguindo ou se ainda estava lá dentro. Eu só queria escapar daquele louco furioso. Quando eu cheguei sem fôlego, depois de algumas quadras, parei para recuperar o fôlego. Felizmente, eu não o via em lugar nenhum, mas percebi que algo escorria da minha boca. Era sangue. Ele tinha feito alguma coisa comigo e eu não conseguia ver o estrago. Alô? Deslizei lentamente meus dedos dentro da minha boca para verificar cada um dos meus dentes. E então toquei em algo muito estranho. Eu contava todos os meus dentes e percebia que faltava alguma coisa. Ele perfurou meu dente até a gengiva. Voltei para casa e, chorando, contei tudo para o meu namorado, que me levou à delegacia para prestar queixa. Eles nos mandaram para a clínica odontológica do estado para constatar os danos. Era tão grave que eles não tiveram outra escolha a não ser arrancar meu dente. Eu não consegui mais me segurar e comecei a chorar. Foi tão difícil para mim porque eu nem podia pagar um implante naquela época. Enquanto isso, a polícia foi até a clínica do homem para prendê-lo. Ele repetiu que era inocente, que tinha sido apenas um erro médico e que eu era completamente louca. Ele disse que eu inventei tudo. Se você quer saber como tudo isso terminou, então aqui está a dura realidade. O sistema jurídico beneficia os ricos. E o homem só teve que pagar uma multa. Aposto que ele fazia negócios com a polícia. Ele nem sequer foi para a prisão e não foi obrigado a fechar sua clínica odontológica.
Eu não podia pagar um bom advogado, então não podia fazer muita coisa naquela época. E aquele maluco ainda recebia pacientes. Eu me lembrava do nome da mulher por causa da identidade dela na carteira. E eu perguntei à polícia sobre ela. Eles me disseram que a mulher tinha sido dada como desaparecida uma semana antes. Até hoje, eu ainda me pergunto o que ele fez com essa mulher. E quantas outras mulheres ele assediou sexualmente e machucou durante todo o tempo que passou na clínica? Isso me dá arrepios.